Vou falar um pouquinho agora sobre os operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? Ele basicamente vai ser utilizado para verificar se uma ou mais condições são verdadeiras. Então, a gente tem três delas, que é o AND, que pode significar o e, OR, que significa o ou, e NOT, que significa ou não. Então, basicamente, o que eu posso fazer aqui? Eu vou definir algumas variáveis, então vai ser a igual a 2 e b igual a 5, beleza? E eu posso fazer uma verificação dessas condições. Por exemplo, antes eu tinha mostrado só de quando aparecia uma condição, beleza? Mas e se eu quiser verificar se uma outra condição é verdadeira ou é falsa, né? Eu justamente posso utilizar esses operadores lógicos. O primeiro que a gente vai utilizar vai ser o AND, que ele vai servir como e. Então, basicamente, ele vai retornar verdadeiro apenas se todas as condições forem verdadeiras. Então, se eu colocar aqui a igual a 2, ou seja, verifica se a é igual a 2. AND b igual a 5, então ele vai fazer a verificação dos dois. Se a foi igual a 2 e b foi igual a 2 também, então isso tudo aqui é verdadeiro. Então, você vai ver o que vai retornar. Estou executando aqui. Retornar verdadeiro, porque os dois são verdadeiros. Mas e se a gente alterar o valor de b? Então a verificação que ele está fazendo, a igual a 2 e b igual a 5. Se a gente executar, ele retorna falso. Por quê? Porque b não é 3. Oh, perdão, b não é 5, b é 3. Então isso aqui é falso. Como uma condição é falsa e a outra condição é verdadeira, então ele vai retornar falso, porque justamente todas as condições têm que ser verdadeiras. Eu ainda posso definir aqui um Czinho, vou chamar de 4, e colocar aqui um endzinho também. End C igual a 4. Então ele vai fazer a verificação de todas essas condições aqui. Então vai verificar se A igual a 2, se B igual a 5, ou esse C, perdão, esse C é igual a 4. Se eu executar isso aqui, ele vai retornar falso ainda, porque B ainda não é igual a 5. Deixa eu só voltar o valor que estava aqui antes, para verificar, verificar as condições. Beleza? Então, as três condições são verdadeiras utilizando o AND. E se eu quiser verificar se apenas uma condição é verdadeira e não as outras, eu não quero saber das outras, o que eu preciso fazer? Utiliza justamente o OR, ou, né? Então, substituindo o AND aqui pelo ou, o que basicamente está fazendo aqui, ele vai verificar se pelo menos uma condição é verdadeira, né? Então, eu vou definir aqui que o B vai ser igual a 3 e o C vai ser igual a 10. Então, dessas três condições aqui, qual que é a única que é verdadeira? Só A igual a 2. B não é igual a 5, né? A gente definiu que é 3. E C também não é igual a 10, porque a gente definiu. Perdão, não é igual a 4. Porque a gente definiu que C é igual a 10. Então vamos ver o resultado. Tá vendo que ele retornou o verdadeiro, né? Porque uma condição era verdadeira. E se todas as condições forem verdadeiras, o que acontece? Então vou botar aqui. Então todas as condições atualmente são verdadeiras. Também retornou verdadeiros. É a mesma coisa também para quando duas condições é verdadeira, quando uma condição, como eu já mostrei, ou quando tem mais termos, né? Quando n termos forem verdadeiros. E se nenhuma condição é verdadeira, o que vai acontecer? Vou definir aqui que valores que não são. Então, A não é igual a 2, B não é igual a 5, C também não é igual a 4. Se eu executar isso aqui, ele retorna falso, já que todas as condições são falsas. A gente ainda pode combinar esses valorezinhos e montar nossa expressão. Então, por exemplo, se eu quiser verificar, vou definir aqui que 1, 2, 3 e D igual a 4, fica mais fácil. Eu verificar o seguinte: se A é igual a 1 ou B igual a 2, AND C igual a 3 ou D igual a 4. O que está acontecendo aqui? O Python vai verificar primeiro as condições dentro dos parênteses e vai verificar se é verdadeiro ou não. Como eu defini que eu estou usando o ou, então qualquer uma dessas duas condições que eu defini aqui podem ser verdadeiras.
E se for qualquer uma das duas condições, se forem verdadeiras, ele vai retornar que para tudo isso aqui vai ser verdadeiro. Mesma coisa nessa condição aqui. Verificar se C é realmente igual a 3 ou se D é igual a 4. Se uma das condições forem verdadeiras, então ele vai retornar isso aqui tudo aqui, ó. Estou marcando como verdadeiro. Executando aqui. Vai retornar true, obviamente, porque é tudo verdadeiro. Mas se eu disser aqui que B é igual a 3 e D é igual a 5, você percebe que A realmente é igual a 1, mas B não é igual a 2. Ah, 3, perdão. B é igual a 2. Aqui, C é realmente igual a 3, mas D não é igual a 5. Então, o que vai acontecer? Nessa condição aqui, ele vai ser verdadeira, porque é um, pelo menos uma condição tem que ser verdadeira, que nesse caso é essa aqui. E nessa expressão aqui, vai retornar verdadeiro também, porque uma expressão tem que ser verdadeira, que no caso é essa expressão aqui. Como está retornando verdadeiro aqui e verdadeiro aqui, e tem um endzinho aqui, então as duas condições são verdadeiras, o que faz que vai retornar verdadeiro aqui de novo. Então vou executar aqui, ó. Vira embaixo, true, beleza? E se uma dessas duas condições aqui não for verdadeira, então se eu definir aqui que C é igual a 4, por exemplo, você percebe que A é igual a 1, perfeito, certo? B não é igual a 3, B é igual a 2. C não é igual a 4, C é 3. E D não é igual a 5, D é 4. A gente vai executar isso aqui, você vê que retornou falso, né? Porque justamente essa condição aqui não foi satisfeita. Então, nenhuma dessas duas condições aqui, pelo menos uma delas, nenhuma delas é verdadeira. A gente ainda tem o not, né, que é o não. Ele vai simplesmente inverter a condição. Então, se for verdadeiro e você colocar um not, ele vai retornar falso. Se for falso e você botar um not, ele vai retornar verdadeiro. Então, aqui eu vou definir que verificar se A é igual a 1, perfeito? A gente sabe que isso aqui é verdadeiro, né? Só que se a gente colocar um not aqui e executar, ele vai retornar falso. Mesma coisa se a gente fizer um diferente aqui, né? Então, se verificando se A é diferente de 1. Isso aqui é falso, porque A é igual a 1. Então, a gente colocando esse notzinho aqui, ele vai inverter, então vai ficar verdadeiro. Então, basicamente, é isso.